O que faz o filme parecer uma superprodução? Muita gente responde a câmera. Outros dizem que são os efeitos especiais ou o orçamento milionário. Mas a verdade é que existe um elemento capaz de transformar completamente uma cena, mesmo quando ela é gravada com equipamentos simples: a iluminação. Ela pode deixar um personagem mais ameaçador, transmitir tranquilidade, criar suspense ou até contar uma parte da história sem que ninguém diga uma única palavra. Não é à toa que alguns dos filmes mais marcantes da história são lembrados justamente pela forma como usa a luz para criar emoção. Mas como isso funciona? Como os diretores e diretores de fotografia decidem onde colocar a luz? E por que a iluminação é considerada uma das ferramentas mais importantes da linguagem cinematográfica? É isso que você vai descobrir aqui nesse vídeo. O cinema, ele é feito de luz. A palavra cinema normalmente faz pensar em atores, roteiro ou efeitos especiais. Mas existe um detalhe fundamental. Sem luz, simplesmente não existe imagem. A própria fotografia significa literalmente escrever com a luz. Ou seja, desde o nascimento do cinema, a iluminação sempre foi uma das bases da linguagem cinematográfica. E é por isso que existe um profissional dedicado exclusivamente a essa área, o diretor de fotografia. Ele trabalha ao lado do diretor para decidir como cada cena vai ser iluminada. Nada acontece por acaso. E isso vem muito antes das câmeras digitais. Nos primeiros anos de cinema, gravar uma cena era um enorme desafio. As câmeras precisavam de tanta luz que muitos filmes eram rodados ao ar livre. Quando as gravações aconteciam em estúdio, enormes janelas eram construídas no teto para aproveitar a luz do sol. Somente décadas depois, surgiram refletores suficientes potentes para iluminar grandes cenários. Hoje, a tecnologia LED permite criar qualquer tipo de iluminação, consumindo muito menos energia. E a iluminação, ela conta uma história. A função da iluminação vai muito além de deixar tudo visível. Ela ajuda o espectador a entender o que está acontecendo emocionalmente. Uma luz vinda de baixo pode transformar o rosto comum em algo assustador. Uma luz suave pode fazer o mesmo personagem parecer acolhedor. Uma sombra escondendo metade do rosto pode sugerir que aquele personagem guarda o segredo. E tudo isso acontece sem nenhuma fala. É uma narrativa visual. Agora vamos falar das bases da iluminação. A iluminação em 3 pontos. Grande parte dos filmes utiliza um conceito chamado de iluminação de 3 pontos. Ela é composta por luz principal, chamada de key light. É ela que define o formato do rosto e normalmente é a mais forte. Depois vem a fill light. A sua função é suavizar as sombras criadas pela luz principal, que é a luz de preenchimento. E por último, temos a backlight. Ela fica atrás do personagem e cria uma separação entre ele e o fundo, que é a luz de contorno. Mesmo usando 3 luzes, já é possível alcançar um resultado extremamente cinematográfico. Justamente essa técnica que também aparece em entrevistas, comerciais e vídeos para a internet. Agora vamos falar sobre a diferença das luzes. Luz dura e luz suave. Nem toda luz produz o mesmo efeito. Existe a chamada luz dura. Ela cria sombras marcadas e bastante contraste. Esse tipo de iluminação aparece com frequência em filmes policiais de suspense e de terror. Já a luz suave, as sombras ficam mais discretas, o rosto parece mais agradável. Por isso, ela é muito utilizada em romances, dramas familiares e comédias. Nenhuma delas está certa ou errada. Tudo depende da emoção que o diretor deseja provocar. Agora vamos falar sobre as cores das luzes. A temperatura de cor também influencia completamente a sensação da cena. Luzes quentes puxadas para o amarelo ou laranja transmitem conforto, nostalgia e intimidade. Frias, azuladas, costumam representar solidão,
tecnologia ou tensão. Essa escolha é tão importante que muitos filmes praticamente criam uma identidade visual baseada nela. Agora vamos para exemplos famosos de cinema. Em Blade Runner, a iluminação mistura tons de azul, laranja e vermelho para criar um mundo futurista e cheio de atmosfera. Em O Poderoso Chefão, muitas cenas utilizam sombras fortes nos rostos dos personagens para transmitir o poder e mistério misturado com tensão. Já em La La Land, as cores vibrantes da iluminação ajudam a reforçar o clima mágico e musical do filme. Em Batman, dirigido por Matt Reeves, grande parte da cena utiliza pouca iluminação direta. O resultado é uma Gotham escura, chuvosa e extremamente realista. Você percebe? Cada filme usa a luz como uma parte da narrativa. Um erro comum é pensar que iluminar bem significa colocar muita luz. Na verdade, um bom diretor de fotografia sabe exatamente onde não iluminar. As sombras, elas fazem parte da composição, assim como o silêncio faz parte da música. Elas criam profundidade, escondem informações, geram suspense. Muitas vezes, aquilo que o espectador não consegue enxergar provoca muito mais tensão do que aquilo que está completamente iluminado. Antigamente os refletores eles eram enormes, muito quentes e consumiam bastante energia. Era comum em sets de filmagem ficar extremamente quentes. Hoje os painéis de LED revolucionaram a indústria. Eles produzem muito menos calor, gastam menos energia e ainda permitem alterar a temperatura de cor com apenas alguns botões. Isso facilitou tanto grandes produções como filmes independentes. Agora, a verdade é que o cinema, ele, de certa forma, pinta com a luz. Muitos diretores de fotografia, eles costumam dizer que eles não apenas iluminam a cena, eles compõem a cena, eles pintam com a luz. Cada reflexo, cada sombra, cada faixa atravessada numa janela, tudo é planejado para transmitir emoções ao espectador. Quando a iluminação é bem feita, ela passa despercebida, mas quando está errada, o público sente que existe algo estranho, mesmo sem saber exatamente o motivo. Você sabia que alguns filmes eles chegam a utilizar centenas de refletores em uma única cena? Em grandes produções, a equipe de iluminação pode ter dezenas de profissionais trabalhando apenas para posicionar, mover e controlar as luzes. Uma outra curiosidade é que várias cenas parecem ter sido gravadas apenas com luz natural, quando na verdade recebe reforços artificiais para manter a mesma aparência durante horas de gravação. Ou podem ser gravadas até em estúdio usando uma luz artificial. E mesmo uma simples cena de conversa pode levar horas, para que a cena fique perfeita antes de começar a gravar. Por isso, da próxima vez que assistir um filme, tenta observar algo além dos atores e dos efeitos especiais. Preste atenção nas sombras, na direção da luz, nas cores, no contraste. Você vai perceber que a iluminação ela não serve apenas para deixar tudo visível. Ela é uma linguagem silenciosa que ajuda a contar a história. E sem ela, você nem estaria vendo essa imagem. E talvez seja justamente por isso que dois filmes gravados com a mesma câmera, ele pode parecer completamente diferentes. Porque no cinema, a câmera registra a imagem, mas é a iluminação que dá vida a ela. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e também ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, vou ficando por aqui, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!